Saudações a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Química e desta feita nós estamos aqui para falar acerca da história da tabela periódica. Portanto, o tema de hoje é História da tabela periódica. Na realidade, na aula de hoje nós estaremos a falar acerca das ideias que foram propostas por vários cientistas ao longo do tempo no sentido de organizar, no sentido de agrupar os elementos químicos. Bom, um dos primeiros cientistas a tentar classificar os elementos químicos, a tentar agrupar os elementos químicos, foi o cientista francês Antoine Lavoisier. Então, agora vamos falar acerca da classificação que foi proposta por Lavoisier. Então, nós temos aqui o seguinte, que em 1789, o químico francês Antoine Lavoisier publicou uma lista de 33 substâncias. Na verdade, neste ano, Lavoisier ele publicou um livro chamado Tratado Elementar de Química. E foi neste livro que ele publicou esta lista contendo 33 substâncias. No entanto, esta classificação que Lavoisier trazia ao publicar esta lista com as 33 substâncias não foi muito aceita, por uma razão bem simples. É que observou o seguinte: dentre as substâncias que Lavoisier havia agrupado, existiam lá diferenças significativas nas propriedades físicas, assim como nas propriedades químicas daquelas substâncias. Então, a classificação de Lavoisier tinha falhas, pois as substâncias agrupadas não apresentavam taxativamente as mesmas propriedades. Havia diferença nas propriedades químicas, assim como físicas dessas substâncias. Por isso, essa classificação não foi muito aceita. Algum tempo depois, um outro cientista, chamado neste caso Dobereille, ele publica também a sua classificação dos elementos químicos. Então, nós temos aqui a classificação de Dobereille. Então, nós temos que entre 1817 e 1829, o químico alemão Johann Dobereille, então, ele propôs a sua classificação. E em que consistia essa classificação? Simples. Dobereille costumava, neste caso, agrupar os elementos químicos num conjunto de 3 elementos químicos. Então, ele pegava um conjunto de 3 elementos químicos e chamava este conjunto formado por esses 3 elementos químicos de uma tríada. Esses elementos químicos tinham propriedades químicas semelhantes entre si. Então, Dobereille agrupava os elementos químicos numa série de 3, que nós chamamos de tríada. Esses elementos tinham propriedades químicas semelhantes entre si. Então, o que Dobereille observava? Observava que esses 3 elementos químicos que ele chamava de uma tríada e que tinham propriedades químicas semelhantes, ao somar as massas atômicas dos elementos que ficavam nos extremos, então o resultado, se for dividido por 2, resultava na massa atômica do elemento central. Nós podemos observar essas tríadas aqui, alguns exemplos no caso. Então, nós temos aqui um conjunto formado por 3 elementos químicos. Então, é uma tríade de Dobereille. Então, os 3 elementos químicos, de fato, têm propriedades químicas semelhantes. Então, se nós somarmos a massa do primeiro elemento, no caso, a massa atômica do primeiro elemento, com a massa atômica do terceiro elemento, e dividirmos o resultado por 2, de acordo com Dobereille, o resultado deve ser a massa atômica do elemento central. Então, neste caso, somando este valor com este aqui, dividido por 2, o resultado é 23, que é a massa atômica do elemento central. Então, temos aqui uma tríada. Mas essa classificação não era, na verdade, extensa para qualquer tríada. Ou seja, não valia sempre para todas as tríades. Em alguns casos funcionava muito bem e em outros casos não funcionava muito bem. Por exemplo, neste caso aqui, nós estamos claramente somando este valor com este aqui dividido por 2. De fato, o resultado é 23, que é a massa atômica do elemento central, que é o sólido. Mas, se analisarmos esta tríade aqui, notamos que isso não se verifica. Quando nós temos aqui os 3 elementos químicos, que de fato têm propriedades químicas semelhantes, temos aqui o cálcio, o estrôncio, o bário, que tem de fato propriedades químicas semelhantes. Se nós somarmos a massa atômica aqui do cálcio com a massa atômica aqui do bário e dividirmos por 2, o resultado é 81,5, que é diferente da massa atômica do elemento central, que é o estrôncio, que tem a massa atômica de 87. Então, notamos que as tríades de Dobereille sempre funcionavam muito bem. E também temos aqui um outro exemplo, que nós temos aqui um conjunto de 3 elementos químicos. Temos aqui o cloro, o bromo e o iodo. Tem propriedades químicas semelhantes? Tem. Então, é uma tríade. Agora, e se nós somarmos a massa atômica deste primeiro elemento
com a massa atômica deste terceiro elemento e dividir por 2, o resultado é 81,27, que é diferente da massa atômica do elemento central. A mesma coisa praticamente acontece neste caso aqui, em que nós temos aqui o enxofre, o selênio e o telúrio, que têm propriedades químicas semelhantes. É uma tríade, são 3 elementos com propriedades químicas semelhantes, mas ao somarmos aqui a massa atômica deste primeiro elemento com este aqui e dividirmos por 2, o resultado vai ter aqui é diferente da massa atômica do elemento central. Então, significa que, neste caso, as tríades de Doberenger não funcionavam sempre. Em alguns casos funcionavam, em outros casos não funcionavam. Por isso que esta classificação não teve muito êxito, não foi muito aceita. Então, esta organização dos elementos químicos ficou conhecida como sendo a lei das tríades. Algum tempo depois, um outro cientista propôs também a sua classificação dos elementos químicos. Falo neste caso da classificação de Charles-Antoine. Na realidade, Charles-Antoine foi um geólogo francês que, no ano de 1862, ele terá organizado os elementos químicos em ordem crescente de suas massas atômicas. Neste caso, na forma de uma espiral em torno de um cilindro. O que ele observou com isso? Ele observou que sempre que os elementos químicos fossem organizados em ordem crescente de suas massas atômicas, na forma de uma espiral em torno de um cilindro, então os elementos com propriedades semelhantes ocupavam sempre a mesma linha vertical. Então, nós temos aqui um exemplo bem simples. É dessa forma de classificação em que nós temos aqui a ordem crescente das massas atômicas dos elementos. Temos aqui o lítio, temos aqui o sódio, temos aqui o potássio. Então, temos aqui de cima para baixo a ordem crescente de massas atômicas dos elementos. Então, ele organizou os elementos desta maneira, na forma de uma espiral, num cilindro. Ele observou que sempre os elementos com propriedades semelhantes sempre ficavam na mesma linha vertical. Notamos que, de fato, os dois elementos químicos estão na mesma linha vertical nesse cilindro. Então, neste caso, estes elementos apresentam propriedades químicas semelhantes ou têm propriedades semelhantes. E, de fato, hoje sabemos que os 3 elementos químicos fazem parte do mesmo grupo, têm propriedades químicas, sobretudo semelhantes. Então, esta foi a classificação que foi proposta, neste caso, por Charles-Antoine. Na realidade, também não se aplicava para todos os elementos químicos, em algum momento falava, por isso teve de ser substituído. Mas este ordenamento dos elementos químicos numa espiral em torno do cilindro ficou conhecida, neste caso, como sendo parafuso telúrico. Então, Charles-Antoine propõe, neste caso, a organização dos elementos na forma de um parafuso telúrico. Logicamente, esta classificação não teve grande êxito, pois falava nos 2 casos, por isso teve que ser substituída. E surgiu também a classificação, neste caso, foi proposta por Newlands. Bom, depois teremos falado aqui acerca da classificação proposta por Charles-Antoine, iremos falar agora acerca da classificação proposta neste caso por Newlands, assim como da classificação que foi proposta por Mayer e Mendeleev. Então, nós temos aqui classificação de Newlands. Então, em 1864, o químico inglês John Alexander Reinhard Newlands ordenou os elementos de uma série de 7 elementos em função da ordem crescente de suas massas atômicas. Então, o que Newlands fazia? Newlands simplesmente pegava 7 elementos químicos e os ordenava em ordem crescente de suas massas atômicas. Então, pegava 7 elementos químicos e os ordenava em ordem crescente de massa atômica. E ele observava algo muito curioso, que o 8º elemento apresentava propriedades semelhantes que as do primeiro elemento. Então, pegava 7 elementos, ordenava em função da ordem crescente de massa atômica, mas ele observava que o 8º elemento tinha propriedades semelhantes que as do primeiro elemento. Então, esta classificação ficou conhecida como sendo a lei das oitavas. Então, nós temos aqui esta tabela aqui que resume a lei das oitavas. Então, nós temos aqui 7 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos. Então, Newlands pegava 7 elementos e ordenava esses elementos em ordem crescente de massa atômica. Então, nós temos aqui a massa atômica crescente. Então, neste sentido aqui, a massa atômica do elemento vai aumentando. Temos a ordem crescente de massa atômica. E também temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E temos também a ordem crescente de massa atômica. Agora, a lei das oitavas, o que ele diz? A lei das oitavas diz que o 8º elemento
tem propriedades semelhantes que as do primeiro. Então, a lei da oitava diz o quê? Segundo Newton, que o oitavo elemento tem propriedades semelhantes que as do primeiro. Vamos verificar se isso é verdade ou não. Se considerarmos este aqui como sendo o primeiro, vamos contar até 8. Vamos dizer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Notamos que o magnésio está na mesma coluna que o berilo. Então, esses dois aqui, de acordo com o Newton, apresentam propriedades semelhantes, pois o oitavo elemento tem propriedades semelhantes que as do primeiro. E de fato é isso. Nós sabemos atualmente que o berilo e o magnésio encontram-se no segundo grupo da tabela periódica. Então, é isso que diz a lei das oitavas. Então, considerando, por exemplo, este aqui como sendo o primeiro, vamos contar até 8. Temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Notamos que o fósforo está na mesma coluna que o nitrogênio. Então, de acordo com esta lei das oitavas, esses dois apresentam propriedades semelhantes. E de fato nós sabemos que isso é verdade. O nitrogênio, hoje em dia, encontra-se no mesmo grupo que o fósforo e tem propriedades químicas semelhantes. E também podemos começar daqui. Temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o oitavo é o cloro, que está na mesma coluna que o flúor. Então, significa que tem propriedades semelhantes. Então, sempre o oitavo elemento tem propriedades semelhantes que as do primeiro. É por isso que esta lei ficou conhecida como sendo a lei das oitavas. Entretanto, esta lei falhava, pois para elementos que aparecem numa série depois desta aqui, então as propriedades do oitavo elemento não eram necessariamente parecidas com as propriedades do primeiro elemento. É por isso que esta classificação apresentava algumas limitações. Por isso que surgiu uma outra classificação. Neste caso, a classificação de Mayer e Mendeleev. Na verdade, esses dois cientistas, Mayer e Mendeleev, eram de países diferentes e cada um trabalhando de forma independente um do outro. Isto é, sem cada um saber o que o outro estava a fazer, acabaram chegando às mesmas conclusões ou então a conclusões bem parecidas. Então, nós temos aqui o seguinte, que em 1869, o químico alemão Julius Lothar Mayer, neste caso, o químico russo Dmitry Ivanovich Mendeleev, então, trabalhando de forma independente, acabaram chegar às mesmas conclusões. Mas há uma distinção na forma de trabalho. Neste caso, Mayer baseou-se mais nas propriedades, neste caso, físicas, neste caso, dos elementos. Ele estudou mais o volume atômico dos elementos. Ele media o volume ocupado por uma mola, neste caso, dos elementos, e com base nisso ele conseguiu traçar um gráfico do volume atômico em função da massa atômica e conseguiu observar lá uma certa tendência, uma certa periodicidade. Então ele associou esse volume atômico em função dessa massa atômica a essas tendências que ele observava no gráfico, a periodicidade no caso. Mas temos também Mendeleev, que baseou-se mais nas propriedades químicas, neste caso, na valência dos elementos, do tipo de óxido, mas o crédito de pai da tabela periódica não é dado a Mayer, é dado a Mendeleev, embora os dois tenham chegado praticamente às mesmas conclusões de periodicidade. Mas por que Mendeleev e não Mayer? Simples, é que Mendeleev ele fez algumas previsões que Mayer não conseguiu fazer. Mendeleev ele conseguiu prever que na tabela periódica tinham que se deixar espaços vazios, pois a posterior existiriam elementos que poderiam ocupar esses espaços vazios. E mais tarde, quando esses elementos foram descobertos, Mendeleev provou que de fato estava certo. Ele conseguiu taxativamente prever que esses elementos aí apresentariam estas e estas propriedades. Então, com base nessas observações todas, essas previsões todas, então ele conseguiu prever propriedades de elementos que ainda não existiam na sua época. E quando esses elementos foram descobertos, ele provou que de fato estava correto. Então, ele, ordenando sempre os elementos em ordem crescente de suas massas atômicas, o que ele observou é que ele conseguiu agrupar aqueles elementos com propriedades semelhantes entre si. Ele conseguiu colocar elementos com propriedades semelhantes entre si. Então, o grande contributo neste caso de Mendeleev foi justamente este aqui: prever espaços vazios na tabela periódica, assim como prever as propriedades
desses elementos ainda pode descobrir. Mas tinha uma coisa muito curiosa que Mendeleev costumava fazer. Ele sempre ordenava os elementos em função da ordem crescente, neste caso, de massa atômica. Mas, em algum momento, ele não seguia esse critério. Em alguns casos, ele não seguia o critério de ordem crescente de massa atômica. Ele começou a inverter a posição de alguns elementos, que, de acordo com a ordem crescente, um ficaria depois do outro, mas ele invertia. Ele colocava primeiro aquele que tem a maior massa atômica, depois aquele que tem a menor massa atômica. Isso aconteceu, por exemplo, no caso do potássio e do árgon, no caso, por exemplo, do telúrio e do iodo, do cobalto e do níquel. Então, ele começou a inverter algumas posições de alguns elementos, não seguindo a ordem crescente de massa atômica. A justificação que ele usou é que as massas atômicas desses elementos aí foram calculadas de forma incorreta. Foi essa justificação que Mendeleev trouxe. E a coisa mais importante foi aquilo que eu disse. Ele conseguiu, neste caso, prever as propriedades dos elementos que ainda não haviam sido descobertos. Então, as previsões que ele fez, depois dos elementos terem sido descobertos, provou-se que, de fato, Mendeleev estava certo. Nós temos aí uma certa tabela, se vocês forem observar muito bem, nesta tabela nós temos aqui 12 elementos, o chamado ECA, alumínio, e também temos o ECA silício, que são elementos que hoje em dia conhecidos como sendo, neste caso, galho e o germânio. Então, temos aí as propriedades dos elementos e temos, por um lado, as propriedades previstas e temos também as propriedades que se observaram de forma experimental quando o elemento foi descoberto. Se nós formos a comparar o que se previu, neste caso, por Mendeleev, então, se nós compararmos aquilo que Mendeleev previu e aquilo que as experiências mostraram, notamos que as previsões feitas por Mendeleev estão totalmente corretas. Então, Mendeleev fez algumas previsões que nós podemos notar numa coluna e também temos os valores observados de acordo com as experiências depois de se descobrir esses elementos químicos. Notamos que praticamente essas propriedades aí, como a massa atômica, o ponto de fusão, a densidade, a fórmula do óxido, a fórmula do cloreto, nós notamos que Mendeleev ele fez essas previsões, mas quando esses elementos foram descobertos, ele provou que de fato estava certo. Então, observando todas essas irregularidades, Mendeleev propôs o que depois nós chamamos de lei periódica de Mendeleev. Então, a lei periódica de Mendeleev, o que diz? Diz que as propriedades dos elementos se repetem periodicamente em função da ordem de massas atômicas. Ou seja, as propriedades dos elementos são uma função periódica de suas massas atômicas. Então, a tabela periódica proposta por Mendeleev estava organizada, neste caso, em função da ordem de massa atômica dos elementos, da ordem crescente de massas atômicas. No entanto, algum tempo depois, um outro cientista, chamado neste caso Hermann Moser, ele descobre que o que melhor caracteriza um elemento químico não é a sua massa atômica, mas sim é o seu número atômico, a quantidade de prótons que tem no núcleo. Então, ele propõe que, ao invés de organizarmos a tabela periódica em ordem crescente, neste caso de massas atômicas, temos que organizar a tabela periódica em ordem crescente de número atômico. Então, ele propõe o ordenamento da tabela periódica em ordem crescente, neste caso, de número atômico. Quando Moser propõe que os elementos devem ser organizados em ordem crescente de número atômico, então todos os problemas que Mendeleev apresentava já foram solucionados. Então não houve mais necessidade de ele inverter os elementos, justificar que a massa atômica foi calculada de forma errada. Porque na realidade, o que define o elemento químico é o seu número atômico. Então, quando Moser propõe a ordenação dos elementos da tabela periódica em ordem crescente de massa atômica, então reformula-se a lei periódica. Mendeleev, na sua lei periódica, dizia o quê? Que as propriedades dos elementos são uma função periódica, neste caso de quê? De suas massas atômicas, ou seja, as propriedades dos elementos se repetem periodicamente em função da massa atômica, mas já que a característica fundamental do elemento não é a massa atômica, mas sim o número atômico, então nos reformulamos a lei periódica e atualmente a lei periódica atual diz o seguinte, que as propriedades dos elementos são uma função periódica dos seus números atômicos. Ou seja, as propriedades dos elementos repetem-se periodicamente, neste caso, em função dos seus números
atômicos. Então, de forma simples, era justamente isso que nós queríamos trazer acerca da história da tabela periódica e até a próxima aula.